Agora nós vamos continuar com algumas configurações no nosso projeto e vamos avançar com configurações voltadas para o Sequelize. Então, vamos criar aqui uma estrutura de pastas para a gente poder trabalhar com Sequelize. Só recapitulando, nós vimos os conceitos de Sequelize, que ele é um objeto, ele funciona como um ORM, né? Que ele representa um objeto relacional, né? Uma estrutura de objeto relacional, um ORM. E nós vamos configurar algumas pastas para a gente poder, inclusive, executar as nossas migrations, as migrations que a gente for criar. Então, a gente vai criar toda uma estrutura de pastas para a gente poder fazer isso aí, né? Esse é o nosso esquema de estrutura objeto relacional, né? Bom, então, inicialmente, nós vamos criar uma pasta config. Eu vou mostrar aqui na tela. Eu poderia estar mostrando no código, tá, pessoal? Aqui, mas a transparência está bem didática, né? E está bem, assim, organizada. Então, a gente vai seguir aqui com a nossa apresentação, tá? Que eu capturei todas as telas e já colei aqui, tudo na sequência bonitinho. Então, vamos lá. A gente cria aqui uma pasta config. Dentro da pasta src, a pasta rc é a principal, eu criei uma pasta config, e é dentro dessa pasta config que vai ficar a maior parte das configurações, iniciando pelas configurações de banco de dados que a gente vai desenvolver. Então, nós vamos criar, dentro da pasta config, esse arquivo aqui, ó, database.js, tá? Database.js. Onde a gente vai definir o quê? As credenciais para conexão com o nosso banco de dados. Tá? Nós já vimos isso, né? Lá em outra tecnologia. E aqui não é diferente. A gente vai definir o seguinte, olha, qual é o banco que eu estou utilizando? Qual é o dialeto de banco de dados? Estou trabalhando com Postgres. Qual que é a porta do Postgres? Qual que é o endereço IP? Qual é a máquina onde está instalado? Qual é a máquina que eu instalei o Postgres? Como eu estou usando uma máquina local, eu coloco aqui localhost. Essa é a porta padrão do Postgres, tá, pessoal? 5432. E aí, esse aqui é o username que nós definimos quando nós instalamos, né? Naquela aula anterior, instalamos o Postgres. Criamos uma senha padrão aqui, que nós chamamos de Docker. Nós criamos o nosso database, que é o BillResalon. E aí a gente definiu algumas coisas, padrões aqui para o nosso banco, tá? Isso aqui é receitinha de bolo. Então, uma vez feito isso, beleza. Né? Se eu, por exemplo, for executar uma migration para criar uma tabela, ele já sabe onde é que ele tem que criar essa tabela. Ele já tem aqui as configurações todas definidas. Vamos lá. Bom, também criaremos dentro da pasta src, aqui, ó, src, uma pasta chamada database. Dentro do IRC, uma pasta chamada, ó, database. E dentro desta pasta, criaremos uma subpasta chamada migrations. Então, está aqui, ó, database migrations. Criaremos ainda na pasta src uma pasta app, aqui o app, onde ficarão os códigos que envolvem as regras de negócio da aplicação. Então, muita atenção para essa pastinha aqui, ó. Observem que a gente tem aqui os controllers, os models. Dentro dessa pasta, a gente cria exatamente isso, os controllers e os models. E aí, essa estrutura que tem que ser criada, que vocês têm que implementar dentro da estrutura de pastas que vocês têm que definir para o nosso projeto, pelo menos nessa parte inicial. Aqui o src, a pasta app, com controllers e models. Aqui a gente já tinha, né, o config database.js e agora database migration. Tá? Muito bem.
Prosseguindo, iremos instalar uma dependência chamada Sequelize. Então, a gente precisa fazer a instalação desse pacote. Então, a gente coloca yarn add Sequelize. Em seguida, vamos instalar outra dependência chamada Sequelize-CLI ou CLI. Trata-se de uma interface de linha de comandos que irá nos permitir executar alguns comandos específicos, como, por exemplo, a criação de uma migration. Então, a gente vai colocar aqui, ó, yarn add Sequelize-li -d, como opção de desenvolvimento. Bom, iremos agora criar um arquivo chamado .sequelizer-c na raiz do projeto, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele servirá para exportarmos os caminhos e pastas criados. Então, a gente vai, vocês vão ter que fazer todas essas configurações, que são exatamente as configurações das pastas que a gente tem no nosso projeto. Quando a gente for realizar uma migration, ele tem que disponibilizar o arquivo gerado lá naquela pasta Database Migrations. Tá? E com isso a gente define as configurações dos modules, dos SEDs, né, se a gente for utilizar, tá? O nosso config, configuração do config, que nós temos o database, que é exatamente aquela estrutura que nós acabamos de definir. Isso, necessariamente, precisa ficar dentro desse arquivo .sequelize-rc. Beleza, né? Agora, o banco que nós definimos para o nosso projeto é o Postgres. Então, nós precisamos de instalar esse pacote, o pacote do Postgres, tá? Que vai representar o dialeto que a gente vai utilizar. Então, a gente vai colocar yarn add pg-hstore. Bom, feito isso, a gente vai verificar que o conteúdo do arquivo database.js dentro da pasta sr/config. Então, vamos dar uma checada aqui mais uma vez, né? E a gente verifica se está tudo de acordo, né? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre exatamente as migrations. Então, essa configuração aqui tem que estar toda perfeita, sem erro, tá? Para que a gente possa executar com sucesso as nossas migrations, tá? Bom, e com isso, nós vimos aí, avançamos um pouquinho no nosso projeto, fazendo a configuração do Sequelize, de maneira que agora nós já podemos aplicar criar e aplicar as nossas migrations, que a gente vai fazer na próxima aula.